Dando sequência, então, nós temos aqui o Dr. Hélio Salmileski, conselheiro jubilado do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Salamanca, Espanha, professor na pós-graduação, especialização da PUC e do IDC, consultor e parecerista. Doutor Hélio, fique à vontade, a sala é sua, e vereadores, servidores, é com vocês, podem explorar ao máximo, porque aqui nós temos uma bagagem muito grande de experiência. Bom dia, obrigado. Bom, inicialmente, eu vou começar pelo fim agora, que estavam comentando aqui, com referência às presenças. Cumpram regularmente isto. Não são poucos os processos no Tribunal de Contas que eu julguei, porque eram impugnadas as despesas de vereadores e de prefeitos municipais que iam a eventos e não participavam do evento. É uma questão muito séria que envolve não só o fato da presença dos senhores, mas principalmente para a comprovação de responsabilidades pelo afastamento do município. Então, essa questão que foi levantada agora da presença é muito relevante. Bem, outro fato importante, né, é que nós temos, na realidade, no mundo vigente, uma questão muito relevante, principalmente no Brasil, estamos vivendo momentos muito difíceis. Estamos realmente com uma crise política, uma crise econômica e uma crise moral, ética, brutal, e que atinge a todos nós na sociedade, quer queiramos, quer não. E que, portanto, em razão disto, nós temos que, evidentemente, tomar posições e procurar resolver as questões no âmbito de nossa atuação, cada um de nós, porque somente assim poderemos repercutir nacionalmente as questões que afetam o país. Não tenho a menor dúvida disso. E para isso nós temos que nos preparar. Para isso nós temos de ter conhecimento. Para isso nós temos de ter, no mínimo, uma visão adequada do mundo, da vida e das questões que envolvem o país. Então, o primeiro passo é poder debater as questões, e é o que os senhores estão fazendo neste evento. Debater todas as questões em todos os sentidos da melhor maneira possível para poder consolidar um conhecimento dos fatos e, efetivamente, partir para uma posição adequada. Tá? Existe várias literatura, o meu livro O Controle da Gestão Pública, na realidade, está na 3ª edição agora já, pode auxiliá-los bastante sobre vários fatores a respeito disso. E eu estou dizendo isso porque não estou fazendo propaganda para a venda do livro, não. É que eu vou, na realidade, eu não posso dar para todo mundo, mas pelo menos um eu posso dar, né? Então, esse livro aqui eu trouxe para deixar para vocês, que eu não sei como é que eu vou proceder para dar, né? Sortear, quem sabe? Sortear. Tem número de inscrição? Tem. Tem número de inscrição? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar, né, esse número para o número que, normalmente, ele cai na minha vida. Está sempre envolto. No quartel era 7. Tem que estar na sala, né? Tem que estar na sala. Tá. O meu número era 778, do quartel, número 18, na faculdade, 08, no tribunal, 78, né? Então, o número, evidentemente, que está sempre envolto comigo é o 8. Putz. Tá bem. Tá resolvido. Alexandre. Tá resolvido. Bem, pessoal, agora com referência ao tema propriamente dito, com referência que me foi designado. Prática, inovação e desafios do gestor moderno. Acontece que mudou o mundo, mudou o país, mudou o estado e mudaram os municípios.
E se os senhores não tiverem consciência dessa mudança estrutural, em todos os sentidos, em razão de 3 revoluções que ocorreram no mundo no final do século passado, os senhores não se demilitarão para o exercício da sua atividade. Não tenha a menor dúvida disso. Então, evidentemente que os desafios do gestor moderno são muito grandes. São muito grandes. E extremamente complexos. Então, aquilo que aparentemente, né, prática e inovação, é uma bobajada. Não é. E como se procede o encaminhamento desses fatores com referência ao aprimoramento e modificação da gestão pública naquela em que eu tenho que ter uma atuação plenamente indiscutível? É o que eu vou tentar explicar para vocês de maneira bem simples. É assim? Tá. Então, para poder entender essa questão de prática e inovação, nós temos que ter, na realidade, uma visão de Estado. A visão de Estado é fundamental. Tá? O que é o Estado na atualidade? Olha, em todas as modificações evolutivas do Estado, né, ele adquiriu várias formas. E passou do Estado liberal, do Estado social, com o comunismo, né? Se vislumbrou que nenhum desses tipos de Estado, resolveu os problemas do cidadão, do indivíduo. E terminou se formatando num novo tipo de Estado, um Estado democrático e social de direito, unindo o liberalismo com o socialismo. E estabelecendo uma nova formatação de Estado de Direito. Então, o Estado passou a ser um Estado democrático e social de direito, aonde o Estado, como fator de direito, quem determina as relações não é o detentor do poder, mas a lei. Então, é no Estado de Direito que se estabelece o fator fundamental da democracia. Mas uma democracia em que os direitos sejam equânimes, equilibrados. Se tenha liberdade, mas buscando um sentido de igualdade para que não haja uma disparidade social. Este é um novo tipo de Estado. E que no início do século XXI se alterou profundamente. Por quê? Porque além de ele ser um Estado social e democrático de direito, ele passou a ser um Estado plural, transparente e participativo. Como assim plural, transparente e participativo? Porque o Estado não pode estabelecer políticas públicas agora para maiorias. Ele tem que, na realidade, estabelecer políticas para todos. Todos, indistintamente. E veja, por isso a pluralidade, porque não se governa mais para grupos detentores de poder, se governa para o cidadão. E todo cidadão passa a ter direito de buscar a satisfação de suas necessidades. E o Estado tem o dever de resolvê-las. Veja que problema. Como administrar num contexto dessa natureza? Por quê? Porque, na realidade, né, as necessidades de cada cidadão é absolutamente diferenciado um do outro. E como eu vou resolver esses conflitos de interesse na função administrativa, na atividade desenvolvida pelo Estado? Este é o grande problema do estabelecimento da nova governabilidade. Este é o gestor moderno, aonde os senhores se encontram. Não é fácil. Mas esta é a nova função da administração pública. Resolver os conflitos. Não, mas para aí um pouquinho. O medicamento que eu preciso é mais importante que o emprego do outro. Não, mas como assim?
Por que é mais importante que o meu emprego? Eu, sem emprego, não sustento a minha família. Morro de fome? Ah, mas eu vou morrer se eu não tiver o medicamento. Veja que coisa, situação difícil. E quem vai resolver essas questões conflituosas? A administração pública, o poder do Estado. É nesse tipo de situação que estamos nós na gestão moderna. Tendo que definir políticas públicas de maneira plural. Não fosse suficiente isto, nós temos de ser, no exercício dessa atividade gestora, absolutamente transparentes. Temos que demonstrar tudo aquilo que fazemos de maneira clara e sofismável para que todos tenham conhecimento. Todos possam acompanhar o exercício da atividade desenvolvida para a solução dos problemas plurais da sociedade. Veja que problema. E aí nós temos que, não podemos deixar de lado, esconder coisas. Tem de ser claro. Por quê? Porque, sendo assim, nós vamos também criar a possibilidade do chamado controle social. A transparência para o exercício do controle social. Por quê? Para que a sociedade tenha conhecimento dos atos da administração e passe a exercer o controle sobre a efetiva prestação de serviços públicos. E por que isto é importante? Isto é importante porque o mundo mudou. Agora, todos têm o direito de ter o conhecimento do que se faz para, inclusive, poder participar. Ou seja, eu não só vou controlar, verificar o que está sendo feito, mas vou contribuir para o seu aprimoramento. Este é um novo tipo de governabilidade estabelecida no novo tipo de Estado. Plural, transparente e participativo. Ora, um Estado dessa natureza, com tal grau de complexidade e inovação, que ainda está em formatação, isso aí não é definitivo. Ele começou no ano 2000 e as coisas estão se formatando. Elas não estão definitivizadas. Mas para isso nós precisamos do quê? O Estado não funciona por si só. Ele precisa de uma estrutura organizacional para poder prestar os serviços a ele destinados. E que estrutura é esta? A administração. É a administração pública que vai pôr ações em execução para que haja o funcionamento do Estado democrático e social de direito, para que sejam aplicadas políticas públicas de maneira plural, transparente e participativa. É a administração pública que vai estabelecer um novo tipo de governabilidade, dizendo como é que se procede. E esse tipo de governabilidade invariavelmente envolverá 3 aspectos fundamentais para a administração pública inovadora: eficiência, probidade e transparência. Eficiência, probidade e transparência. Sem isto, não haverá uma administração em que se possa estabelecer o que se convencionou chamar de boa administração ou bom governo. É o que os espanhóis chamam de buen gobierno. É a única maneira de se estabelecer uma maneira adequada para as políticas públicas e a sua execução. Assim, né, para ter o entendimento, a administração pública é o quê? É a execução das decisões políticas de governo. É o meio humano, material e financeiro para a execução dessas políticas. E que, evidentemente, deverá absorver todos os fundamentos do Estado, porque ela não pode ser conflitante com o Estado, o tipo de Estado. Então, a administração segue o modelo do Estado, democrático, social, plural, transparente e participativo.
Não tem como a administração vai ter de ter esse mesmo aspecto, né? No sentido de ter, evidentemente, uma postura pluralista, puxa vida, né? No sentido de estimular a participação popular e proceder, né, evidentemente, à execução dos objetivos do Estado em favor do cidadão de maneira adequada e equilibrada. Portanto, a atividade administrativa é gerir bens, interesses e serviços, né? Mas o mais importante disto, administrador não administra questão própria. E as pessoas não raro confundem. Acham que, estando no exercício do poder, o poder é absoluto e funciona em nome próprio. Não! A administração é, na realidade, um encargo, não um benefício. O administrador não tem em seu favor a proteção do Estado. O administrador tem um encargo, é um munus público. Um munus público no sentido de agir de acordo com a lei, a moralidade pública, com o fim direcionado para o interesse público. Portanto, o administrador público não pode administrar em favor pessoal ou de terceiro. Terá de ser sempre em favor do interesse público. Qualquer desvirtuamento desse sentido, haverá o quê? A responsabilização dos senhores. É por isto, evidentemente, que por confundir as questões pessoais com as questões de interesse público, que estamos vivendo esse momento de crise de moralidade no país, com lava-jatos e outras coisas mais, corrupção de toda a natureza sendo apurada. Por quê? Porque os administradores confundiram a administração com o interesse pessoal e passaram a administrar de acordo com os seus interesses. E isto não é possível. A administração é um encargo, cujo encargo é o exercício da administração de bem alheio em favor do interesse público. Não é bem meu, nem de quem exerce o poder. Assim, né, se pode dizer que o Estado, plural, transparente e participativo, que tem de ter uma estrutura de administração pública, cuja estrutura de administração pública tem uma atividade administrativa, cuja atividade administrativa é um munus público, um encargo, uma obrigação, não um benefício, tudo tendo em conta o quê? A execução de políticas públicas. A função do Estado, da administração e da atividade administrativa é o exercício das políticas públicas. E política pública são todas aquelas medidas tomadas pela administração, buscando o quê? Resultados coletivos e benefícios da sociedade. Toda política pública é direcionada justamente para resultados coletivos e benefício da sociedade. Deste modo, né, administrar é fixar o quê? Prioridades para a realização das políticas públicas. Por quê? Porque eu não tenho recurso para o atendimento de todas as necessidades da sociedade. Então, eu tenho que fazer o quê? Estabelecer prioridades. E, de acordo com essas prioridades, fixar políticas públicas, tendo em conta a busca dos melhores resultados possíveis em favor de um maior número dos integrantes da sociedade. E, em razão da fixação dessas prioridades, eu tenho, evidentemente, que estabelecer políticas públicas que são ações governamentais buscando atender as carências e reclamos da sociedade. Aquilo que nós dissemos. Ou seja, eu tenho de ter uma visão equilibrada de administrador público
que gerencia recursos alheios para o estabelecimento de políticas públicas que possam atender às carências e necessidades da sociedade. Assim, nós vamos nos encaminhar para o que se chama de administração e bom governo. A administração, evidentemente, tendo em conta as reformas produzidas para o estabelecimento do bom governo, pressupõe uma nova governança. E essa nova governança estabelece a obrigatoriedade de competência, responsabilidade. Tem de haver competência e responsabilidade, tal qual há na vida privada de cada um de nós. Portanto, competência e responsabilidade para o estabelecimento do bom governo, porque somente assim poderá se alcançar uma administração eficiente, proba e transparente. E por que é importante falar isto em eficiência, probidade e transparência? Primeiro, ninguém aguenta mais a ineficiência do poder público, nem os seus próprios participantes. Essa é que é a grande realidade. Então, nós temos que buscar o estabelecimento de um grau de eficiência na administração pública. Mas não basta tão somente ser eficiente, se ele for desonesto. Então, o fator de probidade é outro fator indispensável. Agir de forma pronta, de forma eficiente e proba. E para demonstrar que eu estou sendo eficiente e probo, demonstrar isto de forma transparente para que todos façam o seu acompanhamento e o exercício do controle social. Isto é obrigação da atualidade. E se os senhores não cumprirem com essa obrigação, responderão por ela, podem ter a certeza. O princípio da eficiência é que é um princípio constitucional. Essa é uma obrigação de natureza constitucional. Obrigação do princípio da eficiência, que é o chamado dever de boa administração. Porque ser eficiente, não é ser condescendente e atendimento. Não! Eficiência é obrigação de fazer a coisa certa de maneira adequada, buscando a realização das suas atividades com agilidade, correção, efetividade, para que haja, na realidade, uma otimização da ação estatal para o quê? Busca de melhor atuação da administração pública. Este é o sentido da eficiência. Por isto, é uma norma constitucional, um princípio constitucional a ser cumprido. A colocação feita agora, sob a afirmação do princípio constitucional da eficiência, é uma tese. É uma tese. Não tem nenhuma desverdade nisso. É uma tese. Uma tese de natureza constitucional, que nós temos de realizar, pô-la em prática. Se nós não fizermos isso, nós seremos ineficientes, não só no âmbito da administração pública, mas principalmente nas nossas vidas, porque não teremos a responsabilidade de cumprir com as nossas obrigações pessoais. De qualquer maneira, o princípio da eficiência é justamente isto, a busca de melhor atuação por parte do poder público. Se nós não buscarmos a melhor atuação do poder público, é melhor irmos para casa. Não temos nada o que fazer aqui. É simples assim. Repercussão do princípio da eficiência na atividade do gestor público. Ora, o que é eficiência para o agente público?
é buscar fazer da melhor forma possível. Buscar fazer da melhor forma possível. Não é estabelecer fora da realidade pressupostos que não possam ser cumpridos. Não. É buscar fazer da melhor forma possível. Para que haja o quê? Atendimento dos princípios da eficácia e da economicidade. Ou seja, busca de resultados tendo em conta os seus custos. Porque não adianta eu querer fazer coisas astronômicas se eu não tenho dinheiro. E não adianta eu fazer coisas pequenas gastando todo o dinheiro. Eu tenho de saber fazer a coisa da melhor forma possível, tendo em conta custos e resultados. Essa é a função do administrador. Esta é a função do administrador. Então, o gestor público, tendo em conta o princípio da eficiência, tem de basicamente agir dessa maneira. O que é a eficiência no âmbito da gestão? Fazer certo a coisa, qual seja, buscar o modo adequado de fazer as coisas. Isto chama-se eficiência. E eficácia? Eficácia é o resultado do que eu fiz. Ou seja, a eficácia é resultado da eficiência. A eficiência é fazer certo a coisa. Aqui é fazer a coisa certa. Porque não adianta eu fazer certo a coisa se eu tomo o caminho errado. Por quê? Porque aí eu vou obter resultado errado. Eu preciso saber ser eficiente para ter uma eficácia adequada na minha ação administrativa. Mas isto tudo com economicidade, relação custo-benefício, porque eu não tenho dinheiro para fazer todas as necessidades da administração em favor do cidadão. Então, eu tenho de efetivamente estabelecer uma relação de custo-benefício. E esta relação de custo-benefício, evidentemente, terminar resultando em efetividade, que são os efeitos produzidos pelos resultados. Isto aqui é obrigação administrativa. Obrigação administrativa. Se não for, vão terminar respondendo como estão respondendo, de uma maneira geral, praticamente todos os gestores no país. Ah, sem dúvida nenhuma. Aliás, até na antessala agora, nós estamos discutindo essa questão da responsabilidade. Que, por exemplo, um prefeito municipal tem um secretário, né, que pratica atos indevidos. Né, e aí até eu dei como exemplo, na ocasião, não vou dizer o município, de uma prefeita que foi me procurar, na época eu estava no tribunal, e disse o seguinte: doutor, eu estou com um problema muito sério no município. Por quê? Porque isso que o tribunal levantou é de responsabilidade do meu secretário. Meu secretário municipal é que fez isto. Né? Assim, boa, então é séria a coisa. Não, é séria. Então eu não posso ser responsabilizada. Né? Como é que eu vou proceder? Não, não tem problema. Abra um inquérito administrativo. Proceda uma sindicância para apuração dos fatos e responsabilização de quem os praticou. Ah, mas eu não posso fazer isso, doutor. Como que eu não posso fazer? Por que não pode? Não, pelas composições políticas, porque aí eu não administro mais. Porque aí, na realidade, a facção política que ela pertence vai me massacrar. Sim, então não tem problema, assuma o fato. Da saúde, política da segurança, política da educação, nem isso que é o básico, o Estado não consegue contemplar.
diversidade da sociedade, mas também uma tributação muito forte que empobrece essa sociedade. Hoje já existem certos pensadores que questionam: o Estado soma ou ele atrapalha? E muitos já estão achando que o Estado realmente, mediante não atingir nem as necessidades básicas, ele está atrapalhando, mas continua empobrecendo a sociedade, cobrando essa tributação fortemente e agressiva que nós estamos vivendo intensamente. É por isso que eu estou falando aqui, estou colocando, fazendo essas colocações, justamente para demonstrar que, na realidade, a administração pública tem que ser o quê? Eficiente, proba e transparente, justamente por esses fatores. E que tem de ter uma ação que busque a relação custo-benefício. Qual seja, o fator da tributação está aí incluso. Porque uma tributação exorbitante sem a contrapartida do exercício da atividade pública em favor da população. Então, realmente, são questões que nós temos que debater, e debater de forma muito contundente, né, em busca de soluções. Essas colocações são justamente para isto. Pensarmos se o Estado está funcionando adequadamente, tendo em conta todos esses fatores que efetivamente são importantes, como eficiência, eficácia e economicidade, ou não. Não está. Então vamos ter que tomar posições como, em razão da transparência, como cidadão, buscar participação para um aprimoramento da função do Estado. Não tem outra maneira. Só que, dentro deste contexto de eficiência da administração, há uma questão extremamente relevante da atualidade que se chama inovação. O que é inovação? Inovação é uma tecnologia política, prática, né, para a instituição. Não significa dizer que tenha de ser uma coisa que não exista, que vá se criar. Não, ela não tem no âmbito da administração. Por isso, ela é nova, inovadora. Querem um exemplo disso? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o Judiciário Federal, né, o Judiciário Federal tem processo eletrônico, que é o quê? Uma inovação tecnológica impressionante. Por quê? Eu não preciso mais ir ao fórum. Eu entro pela internet no processo e peticiono. E o juiz, inclusive, dá sentença. É uma inovação fantástica no processo federal. E no âmbito do Estado? O âmbito do Estado está querendo agora incorporar esta inovação, né, do processo federal. Ou seja, no âmbito do Estado é uma inovação, embora pertença no âmbito federal. Então, a inovação é uma questão muito relevante para a administração pública. Segundo fator, no Brasil, sempre se faz inovações de cunho tecnológico e de materiais, mas nunca se fazem inovações de processos. Processos que eu digo são estruturas administrativas, nem formas de gestão. Por quê? É muito complicado. Dá muito conflito. Isso aí vai me dar incomodação. Por que eu vou mudar essa gestão? Não vou. E aí não inova. Sempre foi feito assim. Funcionário adora dizer isso. Eu faço isso há 30 anos, não vem te meter. Tu recém entrou como vereador aqui. Absurdo. Um despropósito. Então, na realidade, a inovação dos processos e formas de gestão, que são tímidas, tem de ser renovadas, tem de ser ampliadas, tem de ser aplicadas. E as inovações de gestão, né, é importante por quê? Porque ela é composta da estrutura organizacional da administração e que envolve as relações de trabalho e políticas e recursos humanos, e podem mudar o comportamento
e as crenças das pessoas. Isso é vital. Se não mudarmos comportamento, não mudamos nada, porque não mudamos mentalidade. Esse é o fator relevante. Só que, para fazer inovação no âmbito da administração pública, né, que tem um fator de extrema relevância, que é a inovação na gestão de pessoas. Chegar a instituições ser propagadas por líderes com a consciência de que inovação e gestão de pessoas são fatores fundamentais. Fundamentais. Então, significa dizer, né, que para aplicar ninguém quer. Por quê? Não. Eu não posso estar inovando. A administração favorece, na realidade, a liderança gerencial. Por quê? Porque eu tenho que cumprir os processos burocráticos. A lei que determina, se eu fugir da lei, eu estou com problemas. E tem regulamentos e normas que têm aplicabilidade indistinta. Então, como é que eu vou inovar nesse contexto? Eu não posso inovar. E não for aí suficiente, ainda tem o Ministério Público e o Tribunal de Contas para me futricar a paciência o tempo todo. Olha aqui, é ilegal o ato praticado pelo administrador, procedeu de forma indevida, não está obedecendo aos, digamos assim, regulamentos e normas determinados no âmbito da inovação. E são óbices colocados para o avanço da inovação no âmbito da administração pública, que nós temos de superar, sob pena de parar no tempo e no espaço. Essa aqui é a grande realidade. Ou viveremos no século retrasado, ou avançaremos para o século 21, 22. Esta é uma decisão nossa. Porque, caso contrário, ficaremos sempre atrasados. Não, sem problema. Sim. Sim. Por que isso não acontece mais no tribunal e mais para fiscalizar? O senhor acha que muitas pessoas que ganham cargo de confiança vai largar direitinho a documentação do Tribunal de Contas? Bom, esse é um problema muito sério. É estar presentemente em todos os municípios, né, para verificar todas essas questões. O Tribunal de Contas tem dificuldades para isso. Por quê? Porque cresceu muito a administração pública em todos os sentidos, até nos pequenos municípios. Então, não são fatores despropositados. E o tribunal tem técnicos para ir em todos os municípios fazer o acompanhamento da gestão pública durante o exercício? Não. Então, se buscou estabelecer, quando eu fui presidente, por exemplo, eu criei o que se chamou de inspetorias regionais. Para o quê? Descentralizar a atuação da fiscalização e estar mais presente no âmbito municipal. É a maneira. Mas não só isso. Há também agora as novas tecnologias, a internet, que pode se requerer documentos, examinar, evidentemente, né? São todos esses fatores, né, que dão presença do órgão fiscalizador no município, evidentemente. E existem muitas outras técnicas, né? Mas, de qualquer maneira, são dificuldades que devem ser enfrentadas. Outro fator importante é que inovação exige comunicação. Sem comunicação, não haverá inovação. Por quê? Porque a inovação se comunica, se transmite, se convence. E exatamente este é o fator. Tem de haver comunicação. E para haver comunicação tem de ter o quê? Uma liderança efetiva. Sem liderança efetiva, tu não comunica. Essa é que é a grande realidade. Tem de haver comunicação. E para haver comunicação tem de haver liderança. E esta liderança tem de ser uma liderança efetiva,
que produz a gestão de resultados positivos de uma organização. A liderança comunicacional, como se chama, né, é a capacidade que o líder tem para organizar suas ideias e desenvolver uma mensagem. Ah, mas o prefeito não é disso. Mas a liderança não é só o prefeito. Temos secretários de Estado, temos diretores de departamentos. São vários os líderes que podem transmitir a comunicação de inovação. Então, isto, na realidade, né, quer dizer que nós temos que estabelecer um meio de comunicação para existir inovação. Só assim se poderá alcançar um comprometimento dos servidores e alcançar um resultado superior na mudança da administração. Sem isto, não se consegue. Porque aí voltamos àquele caso do servidor. Ah, não, eu faço isso há 30 anos, por que eu vou ter que mudar? Ah, exatamente. Né? Não, mas aí é que está, ele tem que fazer, por isso a comunicação. Por isso a comunicação. Se não houver comunicação, ele ficará sozinho. Aí nós vamos passar já para a próxima parte, que é o fator de como desenvolver, né, a inovação. Até podemos voltar aqui um pouquinho, peraí. Aqui, ó. Claro, porque o problema todo é o seguinte, é que, na realidade, para a inovação, eu tenho que estabelecer caminhos inovadores. E tenho de indicar esses caminhos. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Por quê? Porque aí eu vou ter que liderar, fazer uma comunicação de líder. Não só uma determinação. A determinação é fácil, eu determino. Agora, a conquista não. Por quê? Porque eu preciso da equipe. E eu tenho de manter o espírito de equipe no âmbito do município. Então, eu tenho de fazer o quê? Convencimento. E eu faço convencimento somente por comunicação. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Aí eu mantenho o espírito de equipe. E não só o espírito de equipe. Eu tenho que manter o espírito de equipe com comprometimento dos resultados. Porque se eu não tenho comprometimento com os resultados, não adianta de nada. Vai ficar o líder fazendo sozinho. Ele tem de fazer o espírito de equipe com comprometimento nos resultados. Não tem outra maneira. Não mudou. Agora sim. Bom, e como é que se desenvolve a inovação? Né? O desenvolvimento da inovação é um negócio complexo, mas, de qualquer maneira, de maneira bem simplória, né, para não dizer que eu não coloquei isto, né, eu estou colocando aqui o que se deve estabelecer para a realização da inovação. Primeiro, eu tenho que traçar um objetivo inovador, porque sem um objetivo inovador eu não tenho como proceder nada, nem como comunicar nada. Então, eu tenho de ter um objetivo a ser alcançado. Não sendo suficiente isto, estabelecido o objetivo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a comunicação, convencimento com formação do espírito de equipe. Eu tenho que formar um espírito de equipe. Formado o espírito de equipe, eu tenho que fazer o quê? Estabelecer um comprometimento com os resultados. Os resultados não são porque eu sou líder e comuniquei a inovação efetuada. Os resultados são alcançados porque houve o quê? Espírito de equipe. Então, o resultado é, na realidade, uma consequência do trabalho conjunto de todos. E aí fortalece a organização administrativa da instituição. Mais do que isto, alinhar as competências individuais com os objetivos estratégicos da administração. O sujeito trabalha no protocolo, fazendo o recebimento de documentos. Assim, olha, de hoje em diante, agora nós vamos ter que fazer um controle diferente. A minha atribuição do cargo diz que é outra. Não! Tu tens atribuições legais do cargo, mas compromissos
com os resultados da organização. Ou seja, o teu trabalho tem que ser em favor da organização, tendo em conta o interesse público. Então, vai ter que se compatibilizar as competências individuais do servidor com os objetivos estratégicos da organização. Em conclusão, nós temos um novo tipo de Estado, temos de conhecer que há um novo tipo de Estado e que este novo tipo de Estado tende a ser eficiente, probo e transparente, porque ninguém aceita outra coisa que não seja isto. É por isso que estamos em crise econômica, administrativa e política, e, sobretudo, moral. Porque não estamos acreditando nesses fatores de obrigatoriedade do Estado brasileiro. Mais do que isto, tem de haver transparência, cuja transparência demonstra estrutura e funções governamentais, prestando esclarecimentos, participação de escolha de políticas públicas e possibilitando a participação e o controle social. Mais do que isto, as políticas públicas deverão promover desenvolvimento de inovação para implementação de práticas inovadoras que produzam resultados de melhora na ação administrativa. Olha, eu quero dizer para os senhores que talvez este seja um dos fatores mais difíceis de se alcançar no âmbito da administração pública. Probidade eu faço, boto a polícia nos calcanhares do sujeito, levanto o que ele fez, processo e boto na cadeia. Agora, como é que eu faço para a administração se inovar, melhorar, acabar com essa safadeza toda no âmbito da administração pública? Ah, mas aí eu tenho que pensar. Ah, mas aí eu vou ter que mudar a estrutura funcional. Ah, mas aí eu vou ter que mudar comportamentos. É exatamente isso que nós temos que fazer. Porque se não fizermos isso, não adiantará de nada. E cada um de nós temos o quê? A nossa parcela de contribuição a ser dada nesse âmbito. Mais do que o cidadão como eu, os senhores como agentes públicos. Eu espero que todos nós tenhamos condições de mudar esse país efetivamente, tendo em conta esses fatores. Muito obrigado. Obrigado.